Oi, eu sou Inajai e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como misturar as cores com lápis de cor e criar novas cores. Hoje você vai aprender como criar até 36 cores usando somente 5 cores da sua caixinha de lápis de cor. E pode ser aquela caixinha básica de 12 cores, é justamente aí que a gente vai começar. Você vai conseguir ter até 36 cores para trabalhar. Você pode ter muito mais, aqui a gente limitou nessas 36 para a aula não ficar extremamente sim gigante. E para não deixar essa aula muito extensa, eu dividi em dois blocos. No primeiro bloco, nós vamos aprender a trabalhar com as cores primárias dos lápis de cor e a criar as cores secundárias e terciárias. Como é que funciona essa mistura? E no segundo bloco, nós vamos trabalhar com as matizes e as nuances. E aí você vai ver que aquelas cores que você criou, as 12 cores que você tem ali no círculo cromático, você consegue transformar em muitas outras cores usando as cores neutras que são o branco, o preto e o cinza, certo? Então, o seu desenho não vai mais ficar limitado à quantidade de cores que existe na sua caixinha de lápis de cor. O seu universo de cores pode ser infinito, dependendo das misturas que você fizer. Então vamos lá ver como que isso funciona? Vem comigo. Então, pessoal, vamos lá? Vamos começar? Bom, deixa eu só esclarecer para vocês aqui. Eu sempre, quando eu vou trabalhar com desenho, eu coloco uma folha de papel por baixo da folha que eu vou trabalhar, que isso eu acho que deixa o suporte mais macio, mais fácil para você pintar, seja lá o que for. Então, é a minha forma de trabalhar. Se você quiser colocar, tudo bem, se não, amém também. Eu sou meio sistemática com algumas coisas. Eu gosto de trabalhar, quando eu vou pintar com lápis de cor, fica mais macio, ao invés de você trabalhar direto com a textura da mesa. Então, só por isso. Outra coisa, a gente tem aqui um círculo cromático, ele já tem as cores primárias, eu já vou explicar por quê. Como que eu fiz isso aqui? Você pode fazer bolinhas também. Eu usei esquadros, obviamente também, né? Um lápis e passei uma caneta preta por cima, tá? Caneta comum de escrever, tá? Igual aquelas que a gente tem aqui, ó. As Bic da vida, então, eu usei essas, tá certo? E só um adendo que eu vou fazer nessa conversa aqui é o seguinte: eu adquiri essa caixinha de lápis de cor, não tô fazendo propaganda dela não. Eu vou explicar por que eu comprei essa daqui. Porque eu tenho caixas de lápis de cor da Faber-Castell, agora eu tenho da Acrylex também. Mas eu sei que isso nem sempre está à disposição quando a pessoa vai fazer algum trabalho. Por exemplo, você viu esse vídeo a hora que você estava zapeando aí pelo YouTube, né? E aí você falou assim, pô, vou aprender, vou fazer, vou ver como é que é. Ah, mas eu não tenho os lápis que ela está usando. Não, então não precisa, sabe? Aquela caixinha de lápis de cor pode ser a sua mesmo que você usa na escola, ou do seu primo, ou do seu filho, vai lá na mochila dele, pega aquela que ele usa lá na escola, não tem problema também não, tá bom? Essa daqui eu paguei, se eu não me engano, R$ 4,79, para vocês verem que é bem baratinho. Então é justamente para ser acessível. Então, sem mais histórias, vamos começar. Pessoal, por que a gente vai começar pelo círculo cromático? Por que a gente usa, né, na verdade, o círculo cromático? Eu não sei as outras pessoas, mas pelo menos eu tenho o hábito de usar isso aqui. Sempre usei nas aulas com os meus alunos, nas aulas presenciais com os meus aluninhos, quando eu dava aula para a criançada e mesmo para os adultos. Sempre usei o círculo cromático por um motivo muito simples. Nós temos as primárias, o amarelo, o azul e o vermelho. E aí a gente vai entender que entre as duas cores primárias eu tenho uma secundária, entre as duas primárias eu tenho uma secundária, entre as duas primárias eu tenho uma secundária. Depois eu vou ter entre uma primária e secundária eu tenho uma terciária. É por isso que este formato te ajuda a entender. Quando você não conhece,
e está aprendendo, essa é a forma mais fácil de você observar como as cores são formadas, as secundárias e as terciárias, e a partir daí tudo esclarece para você. Você vai conseguir fazer isso daí de cabeça daqui para frente. Se você fizer montar isso daí, você assiste essa aula, depois pega a sua caixinha de lápis de cor, vai lá. Se você não conseguir fazer, aqui ó, você tem um triângulo para cima, um para baixo, ou um triângulo para um lado e um triângulo para o outro. Simples, não tem erro. Se você não conseguir, pode fazer bolinha à mão mesmo. Faz a mão livre lá. Ó, aqui é primária, secundária, né? Secundária, terciária, enfim, tá bom? Então, vamos começar. Pessoal, temos aqui amarelo, azul e vermelho. E agora que vai começar o legal da brincadeira. Vamos pegar, eu falei para vocês, a gente ia usar só 5 cores e chegar até a 36 cores. O branco, coitado, nessa brincadeira nem conta muito, tá bom? Mas vamos deixar ele separado. O vermelho, o azul, o amarelo e o preto. Somente. Bom, vou começar misturando as cores. Começo sempre pela cor mais escura. Se eu der uma acelerada no vídeo aí, não estranhe, que é para ele não ficar muito extenso. Então, bora começar. Pessoal, só se atente a um detalhe, o curso não é sobre pintura não, por isso que eu tô fazendo assim de qualquer jeito, que é pra gente ganhar tempo aqui, não vou ficar caprichando muito não. O importante é vocês entenderem como funciona a mistura de cores e não pintar bonitinho. Vamos lá. Controlar o máximo possível para evitar de balançar a câmera que está fixa na mesa. Mesa balança, balança tudo. Agora, amarelo. Olha só, já deu para perceber, né? Olha o verde aparecendo aí, olha que legal. Vamos colocar mais um pouquinho de azul. Para deixar o nosso verde parecido com um verde bandeira. Beleza, nós já temos o nosso verde, certo? Então, azul com amarelo, verde, ok? Próximo, vamos passar para o próximo aqui. Agora eu tenho azul com vermelho. O que que eu vou ter azul com vermelho? Normalmente se diria que é um roxo, mas não vai ser um roxo, vai ser mais um lilás, tá? Para conseguir um roxo, quando você mistura as tintas, você consegue roxo. Agora com o lápis não chega a ser um roxão. É um lilás mais escuro, certo? E o que que nós acabamos de aprender? Qual a cor que vai primeiro? A cor mais escura vai no fundo. Então vamos lá.
Já temos o nosso violeta, tudo bem? Azul com vermelho, violeta. Próxima cor, o que nós vamos ter agora? Nós teremos o alaranjado. Não é laranja não, tá, gente? Laranja é fruta. Pode procurar lá no dicionário. É alaranjado. Para fazer o nosso alaranjado, nós vamos usar o vermelho e o amarelo. E nós vamos começar pela cor mais forte, né? Que seria o vermelho. Então, vamos lá, rapidinho. Ele tá meio sujinho do azul. Já já ele sai. Vamos lá, sem perder tempo. Vai ficar uns borradinhos ali de azul. Pessoal, deixa eu explicar uma coisa para vocês rapidinho. Quando a gente está usando, nesse caso aqui, eu estou usando papel canson, tá? O papel canson tradicional, aquele beijinho. Que se você não tiver, você pode usar sulfite. Pode substituir o canson por cartolina, tá? Pega a cartolina, corta ao meio, depois dobra as metades e corta ao meio de novo, e você vai ter uma folha um pouquinho maior que o papel canson, tá certo? E você pode trabalhar com ele porque a espessura, a gramatura dele é bem parecida. E o que eu quero explicar para vocês é o seguinte: o papel, ele é constituído de fibras, né? As fibras são prensadas com um monte de produto químico e fica aparecendo essa folha aí que a gente usa. E o que acontece? O que isso tem a ver? Tem a ver que quando você vai usar o lápis de cor, você começa a amassar essas fibras. E aí você vai amassando, passando lápis, amassando, passando lápis. Chega uma hora que não amassa mais e o papel também não retém mais o pigmento do lápis de cor, né? Que às vezes ele é misturado com cera, às vezes ele é misturado com algum outro produto. Então, o pigmento é a cor em si misturado com outro produto que vira essa barrinha colorida dentro do lápis, tá? Vocês podem ver que ele tá soltando um farelinho, ó. Por quê? Porque o papel não está mais segurando o pigmento. Olha lá, não adianta você... Eu vou passar só para misturar um pouco mais, tá? Porque o amarelo, tanto quanto o branco, depois vocês vão entender melhor isso, eles funcionam como misturadores, tá? Então, você passa aqui, ó, é como se você estivesse esfregando um pouco mais do vermelho no papel. Olha lá, mas não adianta eu passar mais o lápis de cor, que não vai ficar mais alaranjado por conta disso, tá? Mas você começa a perceber que nem dá mais para ver os risquinhos do lápis vermelho que eu passei no papel no começo, ó. É como se o amarelo estivesse esfregando tudo muito bem, como se fosse um pequeno esfregão em cima do papel, dando um polimento, certo? Bom, olha só. Temos o nosso alaranjado. E foi rapidinho, né? Nem demorou. Agora eu quero que vocês comparem. Olha só. Esse trabalho aqui foi feito, esse círculo cromático foi feito com os mesmos lápis de cor que eu estou usando agora. Vai dar uma diferença de tom porque esse papel é branco, é papel canson também, mas é branco. E esse é bege. Então mudou o tom das cores, ó, mudou um pouquinho. Isso aqui, ó, pode ver o amarelo, ficou mais clarinho. Mas essas cores aqui são as que a gente precisa chegar aqui. E ó, não tá muito diferente, né? Verde, o alaranjado e o violeta.
Até agora tudo bem? Estamos na parte das cores secundárias, que são a mistura das primárias entre si. Tudo bem? Então, misturei as primárias, criei as secundárias. Não tem muita diferença aí de você, aliás, não tem muita dificuldade de você conseguir decorar os nomezinhos, né? Primárias, secundárias, terciárias. Ah, tem quaternárias, quinternárias? Não, mas tem. Se você continuar aqui, ó, você continua misturando, mas o que que você vai ter? Você vai ter a mesma cor com tons diferentes, mais azulado, mais azulado, mais azulado e assim por diante. Aí tem uma hora que você vai pôr, no caso aqui do vermelho, do amarelo esverdeado, na verdade, né? Do amarelo esverdeado. Chega uma hora que, se fosse tinta, você vai colocando tanto amarelo, 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 que o verde vai sumir e vai ficar só o amarelo mesmo. Por isso que a gente faz num certo limite aí, porque senão aí você começa a adicionar os cinzas, o preto e o branco, mas isso é para outra aula. Então vamos continuar na nossa aqui, ó. Agora temos as cores, ó, já tá se formando aqui o nosso círculo cromático. Temos as cores primárias e secundárias. E agora nós partiremos para as terciárias, que são o que? A mistura das, quem sabe aí, primárias com as secundárias. Gente, arte tem matemática. Tudo no universo tem matemática. E a arte não é diferente disso. Eu vou mostrar só um quesito aqui para você, só para você entender. Porque quando você for... No lápis não vai fazer muita diferença, mas quando você for trabalhar com tinta, vai ser fundamental. Eu não vou riscar isso aqui não. Presta atenção aqui, ó. Olha só. Eu tenho o amarelo e tenho o verde. Tenho o amarelo e tenho o verde. Quando eu for criar aqui, que é o amarelo esverdeado, o que que eu vou ter? Pensa bem, aqui eu tenho uma parte de amarelo. O verde, o que que ele tem? Uma parte de amarelo e uma parte de azul. Ó, uma parte de amarelo, uma parte de azul. Até aí tudo bem? Se eu for criar essa aqui, que tá entre o verde e o amarelo, se o verde tem uma parte de amarelo e uma parte de azul, e aqui o amarelo é só amarelo, o que que o amarelo esverdeado vai ter? Ó, amarelo, mais o amarelo daqui, mais o azul daqui. Aliás, o azul daqui que veio para cá, né? Então, vamos de novo, que ficou meio confuso. Eu tenho o amarelo daqui e o amarelo daqui. E aqui o que que tem? Além de amarelo, tem azul, certo? Então, eu tenho 2 amarelos e 1 azul. Então, eu vou usar mais amarelo do que azul. Então, vamos ver como que isso funciona na prática? Qual cor que eu vou colocar no fundo primeiro? Azul, exatamente. Mas vou colocar um azul bem fraquinho. Não vou pressionar muito com o azul, porque o nome da cor é amarelo esverdeado, não é azul amarelado, não é verde amarelado, né? É amarelo esverdeado. Então vamos lá. Pouquinho de azul. Só para dar uma colorida no fundo. E bora caprichar agora no amarelo. Aí ele estava com a ponta sujinha de vermelho. Só mais um tiquinho de azul. Bem levinho. E mais uma enfatizada no amarelo de novo. Opa,
baguncei a mesa, desculpa aí. E lá nós temos o amarelo esverdeado, certo? Vamos fazer a mesma continha aqui, que agora eu acho que vocês já entenderam como é que funciona a brincadeira. Vamos lá. Eu vou criar aqui o azul esverdeado. Por que azul esverdeado? Porque ele vai ter mais azul do que verde. Então, por que azul esverdeado? Pensa comigo. Aqui o que que eu tenho? Eu tenho uma parte de amarelo, mais... Aqui, tá, gente? No verde. Uma parte de azul. E aqui eu tenho só um azul. Então, se eu for fazer essa cor aqui, o que que eu vou ter? Azul, azul e amarelo. Significa que eu tenho mais azul do que amarelo. Agora, nós vamos enfatizar um pouquinho mais o azul. Passar uma camada. Passar mais uma. E vamos pegar nosso amarelo. Se você acha que está ficando parecido com o verde, você tem razão. Mas para resolver essa questão, agora que nós já passamos o amarelo, nós vamos enfatizar mais um pouco com o azul. E agora você começa a perceber a diferença. Até por cima do amarelo ele desliza melhor, ó. Agora dá para perceber. Olha só, você tem um azul esverdeado. Ele tá mais pro azul. Enfim, ele está mais para o azul do que para o verde. Por isso ele é azul esverdeado. Ótimo, já concluímos mais uma. Vamos dar sequência aqui. A mesma coisa, eu sei que vocês já entenderam o processo. Eu tenho azul aqui e tenho azul e vermelho aqui, ó. Um de azul mais um de vermelho. Vou colocar VM, porque se eu colocar VE vai ficar parecendo que é verde. Vermelho. E aqui eu tenho um azul. Significa que eu tenho, nessa cor aqui, eu vou ter azul, azul e um vermelho. Ou seja, eu tenho duas partes de azul para uma parte de vermelho. Começo sempre pela cor mais escura. Já estamos quase finalizando um lado. Tá pronto o nosso azul arroxeado. Ou seja, ele tem mais azul do que vermelho. Pessoal, presta atenção, olha só. Nós tínhamos 3 cores, agora nós já temos, além das 3 que são as primárias. E o que são cores primárias? São cores que não são formadas por nenhuma outra cor, são cores puras. Tudo se começa com elas. As outras cores se formam por meio delas. Então,
tenho as 3 cores primárias e agora eu tenho 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha só, já tenho 9 cores utilizando somente 3 cores. Vamos continuar que a gente ainda vai ter mais. Mesmo processo. Vou fazer o vermelho arroxeado. Olha ele aqui, né? Vou fazer o vermelho arroxeado. Eu vou só escrever aqui, né? O vermelho arroxeado, ele tem o quê? 2 vermelho mais 1 azul. Confere? Vocês já entenderam, né? Tem um vermelho aqui, tem um vermelho aqui, junto com o azul. Ó, um azul e um vermelho. Aqui eu tenho um vermelho, então significa que esse vermelho arroxeado, ele tem o quê? 2 partes de vermelho para uma parte de azul. Vamos começar pela cor mais escura, só que dessa vez a gente vai fazer bem clarinho. Vamos segurar a mão aí para fazer uma coisa bem levinha, para chegar no tom que a gente precisa, na cor que a gente precisa, né? Porque tom a gente vai ver depois, no próximo bloco, tá? Então vamos lá. Prontinho, já temos o nosso vermelho arroxeado. Olha só, ele tá ficando bem parecido, ó. Olha o nosso vermelho arroxeado aqui, né? Certo? Bom, vamos lá. Agora eu tenho o vermelho alaranjado, ou seja, ele é esse alaranjado aqui mais escuro, porque ele tem mais vermelho do que amarelo. Nem vou fazer mais os desenhos, vocês já entenderam, né? Tenho certeza que entenderam. Então, bora começar. E olha só, o nosso vermelho alaranjado. Eu podia ter feito esse alaranjado aqui um pouquinho mais fraquinho, para dar um contraste maior. Vamos ver, comparar com o outro. O outro ficou um pouquinho diferente, fica a cor do papel diferente, né? Mas tudo bem. Vamos lá, continuando. Estamos quase acabando. Sai daí não, sai daí não. Segura as pontas aí que ainda tem mais coisa aí. Bem interessante. Agora nós teremos o amarelo alaranjado. Começa pela cor mais escura. Só que se é amarelo alaranjado, a cor predominante tem que ser o amarelo, certo, gente? Não o vermelho. Então, o vermelho eu vou
pôr bem pouquinho, bem levinho. Prontinho, temos o nosso amarelo alaranjado. Olha lá, ó, como é que ele ficou. Bem parecido, né? Apesar do fundo ser bege e esse daqui ser branco, ele ficou bem parecido. Pessoal, agora tem um bônus que eu não havia nem comentado desde o início. Isso aí vai ganhar essa técnica. Não falo que é uma dica, porque não é uma dica, é uma técnica. Uma técnica chave para vocês entenderem muita coisa aí. Eu vou mostrar para vocês como fazer o marrom. O que é o marrom? O marrom, vou colocar aqui, ó. Marrom, vamos lá. Marrom. Minha mão tá ao contrário aqui, mas acho que dá para ver. O marrom, ele é o quê? Ele é o alaranjado mais o verde. Agora pensa comigo, o que que tem no alaranjado? Vamos colocar aqui, ó. O que que tem o alaranjado? Ele é igual ao amarelo mais vermelho. Esse é o alaranjado. Até aí tudo bem? Ótimo. O verde, o que que ele é? Ele é o amarelo mais o azul. Então, veja só, eu tenho amarelo 2 vezes, um vermelho e um azul. O marrom, ele é formado pelas 3 cores primárias. Então, eu posso até fazer essa mistura, se eu estiver usando tinta, eu faço o alaranjado, depois faço o verde e junto as duas. Mas, caso seja, né, como a gente vai fazer agora aqui, a gente vai usar os lápis de cor para fazer o marrom. Não vai ficar um marrom muito bonito, mas vai ficar marrom. Então, vamos começar? Então, vamos fazer aqui, ó, bem levinho, o azul. E aí, sabe qual que é o grande segredo dessa cor, do marrom? Por ele ser feito com as 3 cores primárias, quando a gente for ver mais pra frente a combinação de cores, você vai ver que marrom combina com tudo. Ele combina com amarelo, ele combina com o vermelho, combina com alaranjado, combina com verde. Por quê? Porque ele é feito de uma parte de cada uma dessas cores. Então, o marrom combina com todo mundo. Ele é o tipo de gente boa que se dá bem com todo mundo, dentro do círculo cromático. Tá? Ó, fiz um azul. A outra cor mais escura agora seria o vermelho. Vou passar um vermelho mais leve aqui, porque ele tem 2 partes de amarelo, certo? Então, o amarelo eu posso passar com um pouco mais de força. A gente vai entender, como eu falei para vocês, a gente vai entender bem isso quando a gente estiver trabalhando com tinta. Com lápis não fica uma cor muito legal, mas para você entender o processo, tá? Na falta de, a gente tem aqui como se virar. E vamos passar o amarelo. Ela tá ficando uma cor esquisita, né, já? Tá ficando esquisito. Mas vai melhorar. Vou passar mais um vermelho aí.
Bom, já chegamos no ponto que não adianta mais, né? Não adianta mais passar qualquer cor aqui, que não vai melhorar. Mas olha só, tá mais para um marrom meio avermelhado, né? Eu falei para vocês, bonito não fica, tá? Se bem que no outro bloco, a gente vai trabalhar, vai escurecer os tons de alaranjado, nós vamos ver que chega próximo de um tom parecido com marrom. Mas o princípio da cor, a técnica é essa. É você misturar o verde com o alaranjado. No caso do lápis de cor, não fica legal. Eu já tinha comentado com vocês, né? Bonito não ficou, mas um marrom meio avermelhado, alguma coisa assim, né? Tem gente que vai pensar e tá parecendo cor de burro quando foge, né? Olha lá, ele ficou uma cor, um marrom meio amarelado, alguma coisa assim, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Essa foi a parte 1 da nossa aula sobre cores secundárias e terciárias. E nós temos aqui, conforme eu havia combinado com vocês, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9 cores. No próximo bloco, a gente consegue chegar nas que estão faltando, que aí nós vamos trabalhar com as matizes, vamos ver o que são matizes, e com as nuances, e como nós podemos aumentar a variedade das nossas cores. E aí, tá gostando do conteúdo? Não vai embora ainda não. Clica aqui no card que você vai para o segundo bloco dessa aula, tá certo? E aí você vai ver como essas 12 cores que você tem até agora, na verdade você criou 9, né? Porque afinal de contas as 3 cores primárias já são as básicas que a gente tinha no nosso círculo cromático. E aí você vai ver como trabalhando com as cores neutras, o branco, o cinza e o preto, você vai conseguir chegar em outros tons para ter muito mais opções dentro da sua caixa de lápis de cor. E outra coisa, se você curtiu esse conteúdo, saiba que eu tenho um e-book bem completão com esse conteúdo e muito mais. São 57 páginas de muita coisa legal, bastante técnica de combinação de cores, mistura de cores, como nós enxergamos as cores. Sabe aquela história de que às vezes você olha para uma cor e fala assim, é verde, e outra pessoa olha e fala assim, é azul? Então, você vai ver que ninguém está errado nessa questão. Lá eu explico direitinho como que isso funciona, o simbolismo das cores, quando você usar cada cor em cada situação, e tem muito mais coisas. Se você se interessou, o link está no primeiro link da descrição do vídeo e corre lá que está com um preço bem legal. E ainda por cima você tem a sala de alunos, que você tem acesso a vídeos exclusivos, com exercícios práticos do conteúdo da apostila. Na apostila também tem um monte de exercício prático para você botar a mão na massa e ver como realmente funciona todas as técnicas que eu estou explicando. E além disso tem os vídeos reproduzindo os exercícios para você ter certeza que você não perdeu nada. Vamos continuar? Clica aí no card e vai para o segundo bloco que a gente já está terminando. Até mais!